Bom dia, paz do Senhor, né? Vamos começar agora uma palavra na hora da esperança para mim e para você. Nós estamos aqui hoje, que eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro universal, ela não tem religião, ela não tem dono, a Bíblia não tem dono. Ela pode ser pregada tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, ela pode ser pregada lá na igreja espírita. Então ela não tem um dono. A Bíblia, ela não é minha, a Bíblia ela é do Senhor, então ela é uma palavra de Deus direcionada para mim e para você. Quando nós temos um problema, uma dificuldade, então a gente pega a Bíblia, a gente lê e Deus vai e dá uma resposta para a gente. E gostaria de deixar uma palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, né? Que quando Jesus estava lá em Nazaré, que fala assim, que Jesus foi dado o livro do profeta Isaías, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então, lhe dado o livro. Qual livro que foi lhe dado? Foi lhe dado o livro, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, como a história da Bíblia veio até nós, né? Porque às vezes a gente está dentro da igreja e não sabe nem como a história da Bíblia veio até nós. Então, a palavra Bíblia é derivada do biblion, que é um rolo, que é um livro, né? Que eu li aqui para vocês no livro de Lucas 4,17. Encontramos também a referência às Escrituras, e esse termo é usado no Novo Testamento para referir-se ao Antigo Testamento, que eram considerados inspirados por Deus. Vocês vê lá no livro de 2 Timóteo 3,16, eu não vou ler aqui para não tomar o tempo do vídeo, vocês podem ver lá em 2 Timóteo 3,16 e em Romanos 3,2. Né? Também a mesma palavra se refere ao Novo Testamento. A mesma palavra que se refere ao Velho Testamento se refere ao Novo Testamento, porque a Bíblia ela é dividida em duas partes, né? Velho e Novo. Quem não tem muita aptidão com a Bíblia, às vezes não sabe, o Velho Testamento está escrito isso, no Novo Testamento está escrito aquilo. Então é muito bom que a gente pega o Velho, a gente leia ali o que está escrito no Velho Testamento, e depois a gente vai pegar as referências bíblicas, as concordâncias bíblicas, o que está escrito em um lugar está escrito no outro também, para confirmar a palavra de Deus, né? Romanos 3,2 também, a mesma palavra se refere ao Novo Testamento, referente a outras porções no Novo Testamento, que está lá em 2 Pedro 3,16, que é a palavra de Deus. Se usa referência ao Velho e no Novo Testamento, em forma escrita, que está lá em Mateus 15,6, João 10,35 e Hebreus 4,12. Então, a Bíblia tem sido traduzida em muitos idiomas, a partir do hebraico, do grego, e a primeira tradução da Bíblia que se foi do hebraico. Então, a primeira tradução da Bíblia foi no hebraico para o grego. Mais tarde, tornou-se do Antigo Testamento na base do seu canon. Às vezes eu vou falar umas palavras meias complicadas, né, irmão? Porque às vezes a gente, num vídeo assim, é meio difícil pra gente ficar explicando. Mas eu senti de falar um pouquinho com a gente hoje sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita pelo Espírito Santo, por 40 homens. 40 homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Aí você pode falar assim, eles eram católicos, eles eram evangélicos, eles eram cristãos. Eles eram pessoas que o Espírito Santo usou a vida deles para que eles pudessem, então, escrever a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não tem religião. Às vezes as pessoas falam, a Bíblia é da minha igreja. Não, a Bíblia é do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. A Bíblia fechada, ela é um simples livro. Mas a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando com a gente, né? Como eu já falei aqui, ela é a palavra de Deus. Talvez você está me ouvindo agora aí, você pode falar assim, eu estou com tantos problemas, tantas dificuldades, eu estou querendo buscar uma resposta, eu não vejo saída para os meus problemas, para minhas lutas. Então você pega a Bíblia, pede para o Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, o Senhor escreveu a Bíblia, o Senhor escreveu a Bíblia para mim, usando homens para que essa Bíblia fosse escrita, né? Nós temos a Bíblia hoje traduzida de várias formas, nós temos a Bíblia
a Bíblia atualizada, mas tudo é a palavra de Deus. Tem a Bíblia bem fácil de compreender. Antes, no nosso tempo, era tão difícil, pegava uma Bíblia ali, era difícil assim, se você não tivesse o entendimento do Espírito Santo, você não conseguiria entender nada. Hoje não, você tem Bíblias com esboços, que você pode pegar a Bíblia, você pode olhar ali nos esboços, e Deus vai falando com você, né? O livro, que é a inspiração, o livro oferecia prova interna de inspiração e era reconhecida pelos assim chamados pais da igreja. Conteúdo, o livro é de caráter espiritual, então o conteúdo do livro, da palavra de Deus, ele é de caráter espiritual. E esse critério sempre foi muito importante no reconhecimento da canonicidade dos livros do Novo Testamento. O livro precisava estar alinhado com o padrão doutrinado e moral ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Assim fosse, seria considerado autoritário. E por outro lado, os livros heréticos foram repudiados a partir desse critério. Serviu de parâmetro para livros apócrifos. Então, tem livros que, às vezes, não foi inspirado. Então, foram livros considerados apócrifos. Palavras difíceis, né? Mas nós vimos, irmãos, que a palavra de Deus é uma palavra muito interessante para nós. E às vezes não adianta a gente querer entrar tanto na teologia, né? Assim, naquelas palavras difíceis, porque às vezes o ouvinte que está me ouvindo não vai entender. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara para você que está me ouvindo nesta hora, não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, mas que a palavra de Deus é a verdade. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre. Você quer ser liberto dessa sua situação, dos problemas que você está enfrentando? Conheça a palavra de Deus. Não vá por doutrinas humanas, por palavra de homem, por fábulas, por historinhas contadas por aí. Mas conheça a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus falando conosco. Ela é uma bússola para que o navio, se você está num navio em alto mar, você precisa de uma bússola para conduzir aquele navio. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para que nós venhamos ser conduzidos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que ela nos transforma, ela nos muda, ela muda a nossa vida e ela muda a vida de quem precisar. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o centro da Bíblia. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da Bíblia. Amém? Deus que abençoe você, fica com essa palavra. Amanhã, se Deus preparar, o outro dia que Deus preparar, eu vou estar falando mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Essas palavras meias difíceis, assim, não sei falar muito, pronunciar muito não, mas a gente vai tentando fazer a obra de Deus conforme Deus vai colocando no nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe esse ouvinte com toda a sorte de bênção, tanto material quanto espiritual, por onde passar esse vídeo, que seja de edificação para o corpo de Cristo. E que haja cura, haja libertação e transformação nessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no meu canal, deixa um joinha aí e compartilha esse vídeo. Deus que abençoe.